o que mais está me chamando a atenção nessa história até agora, claro, é um monte de crime, é um monte de ponta aberta, mas o fato dele, se isso se confirmar, que ele viajou fazendo de trouxa o Império, enganando o Império, falsificando coisa para entrar nos Todo-Poderosos, isso pode dar um problema enorme e eu falei com a gente, eu não duvido que isso vire assunto do parlamento lá, de deputados, deputadas, enfim, vamos falar com a nossa queridíssima Mila Burns. Mila, bom dia, está acompanhando aqui a bomba que saiu aqui no Brasil? Explodiu agora aqui na minha mão, né, Edu? Tô aqui maluca tentando apurar aqui mais informações. Por enquanto, a Embaixada dos Estados Unidos não se pronunciou sobre esse caso, mas como você disse, isso pode sim chegar ao Congresso americano, isso pode virar uma discussão política, tem potencial para isso, até porque a gente viu uma movimentação desde a vinda e a estadia prolongada do Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, uma movimentação principalmente de políticos democratas, dizendo a gente não pode estar com esse cara aqui, isso representa um problema, o que ele está fazendo aqui. Então, com uma denúncia tão grave quanto essa, de um crime federal mesmo, que é o crime de forgery, né, de falsificação de documentos aqui, com certeza a gente vai ouvir muito barulho daí. Tem um detalhe importante nessa história, que é que quem tem imunidade diplomática, como o Bolsonaro, que quando ele entrou aqui ele ainda tinha imunidade diplomática, porque ainda estava no poder, pode se enquadrar em algumas exceções do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças daqui. Nesse caso, pode ser que eles aceitem testes virais no lugar do comprovante de vacinação, mas não importa, a verdade é que se ele entrar mostrando esse comprovante de vacinação falsificado, aí já era, né? Aí isso é enquadrado num crime. E isso é sério aqui, como eu falei. Houve várias prisões nos Estados Unidos por falsificação de documentos de vacinação aqui, para vocês terem uma ideia. Houve prisões de médicos, prisões de indivíduos que compraram e usaram esses cartões. Falsificar certificado de vacinação contra a Covid é crime aqui. Então, se o Bolsonaro entrou com um documento falsificado, ele vai ter que responder por isso, por um crime aqui nos Estados Unidos. Essa operação aí ainda está se desenrolando, a gente não sabe o que vai acontecer por aqui, mas assim, usar um documento fraudulento anula esse benefício do CDC, essas exceções criadas aí para autoridades. A vacinação continua obrigatória aqui para quem está entrando nos Estados Unidos, então tudo isso está em aberto, mas a gente vai ouvir muito barulho em relação a isso. A gente já está vendo aí as primeiras notícias pipocando em sites americanos, né? Como eu disse, a operação ainda está em curso, então isso está acontecendo de pouquinho em pouquinho, mas a Reuters já fez uma reportagem sobre o caso, mostrando essa conexão, falando da preocupação que isso é para os Estados Unidos, como é que uma liderança de um outro país entra nos Estados Unidos com benefícios e falsificando documentos. Se isso tiver acontecido mesmo, isso vai dar muito pano para a manga, vai dar o que falar com certeza aqui. Ô Mila, uma das coisas que a gente levantou aqui na nossa conversa no início do programa era a possibilidade de Bolsonaro tentar fugir para os Estados Unidos agora que o bicho está pegando por aqui, né? E é uma das dúvidas que a gente ficou, queria te perguntar, não sei se você tem condição de responder a gente, se é nessa situação toda que estamos agora, embora, como você falou, ainda não tem informações oficiais, será que ele conseguiria embarcar para os Estados Unidos nesse contexto agora, ou seria barrado, impedido de entrar no país? Vamos imaginar que ele tentasse ir para os Estados Unidos ainda essa semana, por exemplo. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não sei se eu posso tomar um processo pela piada, né? Eu ia falar, depende da qualidade dos documentos que ele vai apresentar ao tentar entrar, né, Vivi? Vamos ver. O que eu acho é que toda a imigração e o governo americano e as autoridades estão de olho no que está acontecendo. Aqui não tem essa. Ninguém demora para saber. Eu estou aqui dizendo, eu estou apurando enquanto isso está acontecendo. Com certeza as autoridades americanas, o FBI, a Polícia Federal Americana, está todo mundo apurando daqui também enquanto isso está acontecendo. Eu pessoalmente avalio isso como um risco tremendo. Se o Bolsonaro estiver tranquilo, na cabeça dele, não, ele não apresentou esse tal certificado de vacinação que teria sido falsificado ao entrar nos Estados Unidos, algo que a gente não sabe, portanto, ele não incorreu em crime nenhum e ele está seguro para voltar para os Estados Unidos dessa maneira, aí são outros 500, mas se ele tiver feito isso, ao pisar aqui, ele vai ter que responder por isso. Então, eu acho que seria uma estratégia um tanto equivocada, para dizer o mínimo, né? A polícia americana, como eu disse, não brinca com esse tipo de situação, várias pessoas, vários indivíduos aqui já foram presos, e eu acho que isso chama mais atenção ainda. Por mais que ninguém quer esse tipo de confusão, né? Nenhum governo quer ter nas costas a prisão de um ex-presidente, de uma liderança de
de outro país. É sempre uma coisa que diplomaticamente é um problema para qualquer país, mas puxa vida, né? Os Estados Unidos, a Polícia Federal Americana, o governo americano, existem leis estaduais também, então muitas dessas pessoas que forjaram documentos, aqui em Nova York a lei é bastante severa com isso, pode dar prisão de no mínimo 1 ano, mas até 7, se eu não me engano. Então, indivíduos, cidadãos americanos foram enquadrados em falsificação desses documentos. Então, se ele pisa aqui, ele vai ter que responder por isso da mesma maneira que os outros. Como eu disse, caso se comprove que ele entrou aqui usando esse documento falsificado e não se enquadrando em alguma dessas exceções aí do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A gente tem que ver o que vai ser dito, mas eu acho que seria um risco muito grande. Inclusive porque continua, quando as pessoas embarcam para cá, elas sabem bem, elas têm que fazer lá, às vezes baixam um aplicativo, tem que fazer todo um processo e mostrar esse comprovante de vacinação. Isso continua sendo demandado de quem entra nos Estados Unidos e está valendo pelas próximas 2 semanas, mais ou menos 10 dias, até meados de maio isso continua valendo. Então, se ele quiser correr para cá imediatamente, ele vai ter que ter um outro comprovante de vacinação e um que seja legal, né, Vivi? Porque fazer 2 vezes isso, se ele tiver feito isso a primeira vez, já pensou? Que loucura, que loucura. Mas tem mais para a gente falar também, porque Bolsonaro andou viajando para a Europa e, ao que tudo indica, sem vacina, né? Já que essa vacina está sendo agora comprovadamente falsificada. Então, eu vou trazer o Jamil para a gente conversar junto contigo também aqui, Mila, para relembrar isso, né? Jamil Chad já está com a gente? Já está com a gente, então. Jamil, bom dia para você. A gente estava relembrando aqui, então, foi até a Heloísa Vilela que nos deu esse alô aqui no chat, pedindo para a gente lembrar e conversar contigo, que na reunião do G20, em outubro de 2021, Bolsonaro estava lá, teve a reunião da ONU também em setembro de 2021, ambas as reuniões sem vacina, né, Jamil? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, sem vacina, mas naquele momento declaradamente sem vacina. Então vamos por partes. Primeiro, a Assembleia Geral da ONU em setembro de 2021. Bolsonaro abriu a Assembleia Geral, né? É uma tradição que o Brasil assume essa posição desde o início da existência da ONU, basicamente. O governo brasileiro negociou, na verdade não foi só o governo brasileiro, alguns outros governos negociaram justamente o seguinte, que chefe de Estado não teria obrigação de mostrar o comprovante de vacina. Isso para a ONU na Assembleia Geral em setembro de 2021. E depois de muito debate, o debate foi extremamente acalorado, a ONU decidiu que, para garantir a existência daquela reunião, eles diriam, ok, não vamos exigir o carnê de vacinação dos chefes de Estado, dos chefes de governo, mas vamos exigir teste PCR em vários momentos, inclusive logo antes, no mesmo dia, basicamente, da Assembleia Geral, da abertura da Assembleia Geral. E assim foi feito. Bolsonaro foi, agora vocês se lembram, algumas daquelas cenas bastante ridículas de Bolsonaro em Nova York comendo na sarjeta, né? Porque obviamente ele não conseguia entrar em nenhum outro lugar, porque ele não tinha nenhum tipo de comprovação de vacinação naquele momento. Então, primeiro, na ONU, naquele momento, em setembro, houve um acordo, e aí não era um acordo só do Brasil, era um acordo geral, que líderes não precisavam mostrar o carnê de vacinação. Muito bem. Passa mês seguinte, na verdade, logo depois, final de outubro de 2021, e eu estava em Roma, foi o G20 em Roma, aquele, inclusive, que eu consegui entrar na sala VIP dos líderes e filmei, basicamente, o Bolsonaro completamente isolado. Ele não estava isolado apenas porque ele não tinha sido vacinado, o motivo era outro, o motivo é porque ele era tóxico politicamente, né? Mas esse é um outro assunto. Mas o fato é de que no G20, mais uma vez, Bolsonaro, sem a vacinação, o que foi exigido justamente o teste PCR em vários momentos do dia. Mas não foi só isso. Eu não sei se vocês se lembram, porque teve uma cena muito emblemática, que foi quando Bolsonaro chegou ao G20. No primeiro dia da reunião do G20, o que aconteceu foi que o Mário Draghi, que era o primeiro-ministro italiano naquele momento, recebia cada um dos líderes, um por um, uma espécie de tapete vermelho, logo na entrada basicamente do palácio que estava acontecendo o G20. Todos os outros líderes deram a mão para o Draghi, cumprimentaram o Draghi dando a mão para ele. Bolsonaro, foi uma instrução, obviamente, dos organizadores, ficou distante de Mário Draghi, apenas fez uma saudação com a cabeça
que é essa imagem que vocês estão vendo. Ele faz uma saudação só com a cabeça, ele não encosta em Mário Draghi e vai para a reunião. Ou seja, você tem aí uma situação que, claro, deixava qualquer outro líder bastante desconfortável com Jair Bolsonaro, inclusive todos eles com máscaras. Bolsonaro, eu me lembro, naquele momento, nos bastidores da reunião, também usando a máscara. Depois aí já é o momento da reunião em que todos eram autorizados depois a retirar a máscara. Ele não foi a Glasgow, né, na COP, ali não aconteceu. Mas houve um outro incidente também muito curioso, e aí de volta na ONU, na Assembleia Geral da ONU, porque naquele momento ele recebeu alguns líderes tiveram reuniões com ele. Um deles foi Boris Johnson, né, que justamente viveu uma situação de muita crítica interna no Reino Unido por ter dado a mão a Jair Bolsonaro naquele momento.